Nós dois somos calouros de Instagram. Pois é. Tanto, Ai, tanto é que gente. quando eu entrei aqui, eu falei, tá, beleza, para onde eu vou, né? Porque parece aquele meme do João Travolta, assim, fica olhando para um lado, olha para o outro, assim, a gente fica, Sim, daí, sim. o que eu faço agora? Onde é que eu vou? Bom dia, boa tarde, boa noite, saudações a todos, pessoal. Economia e Cinema, agora estamos no nosso terceiro episódio. Estamos de volta, eu e meu camarada, amigo do peito, Paulo Berti. E aí, Paulo, tudo bom? Tudo bom, Salomão? Tudo ótimo. Isso, tudo bem. E hoje nosso episódio vai ser bem especial, porque nós tivemos recentemente uma live no Instagram com os nossos amigos do projeto Cine Vídeo Tarumã. E lá nós conversamos sobre os mais diversos assuntos, desde a criação do projeto da Economia e Cinema, as nossas percepções quanto à escolha dos filmes e também sobre as nossas escolhas, né, dos filmes ali que mais marcaram a gente. E nós fizemos ali tivemos uma conversa ali bem legal, bem amistosa, e basicamente a conversa deu quase um episódio em si, né, Paulo? Pois é, foi tão interessante, a gente conversou de uma maneira tão assim aberta e que a gente pensou que talvez fosse interessante a gente trazer aqui para vocês também o episódio como na forma de episódio, a live que nós fizemos lá no Cine Tarumã. A ideia é não apenas a gente trabalhar um episódio a partir da nossa live, mas também de divulgar o Cine Vídeo Tarumã, que é um projeto que fez parte, né, faz parte da vida da comunidade estudantil, da comunidade acadêmica, de forma geral, na UFAM. Como eu falei lá na live, ele fez parte da minha vida enquanto estudante de economia, porque na época, Paulo, eu fazia assim, eu tinha aula de manhã, de tarde e de noite, né? Então eu ficava o dia todo no campus na época, hein? E aí na hora do almoço eu ia lá, principalmente nas sextas-feiras, ia lá assistir os filmes do Cine Vídeo Tarumã, que eram disponibilizados nas segundas, nas quartas e nas sextas, né? Então muitos filmes ali eu fui descobrir pelo projeto. Então, daí já fica a nossa gratidão. Então, assim, a gente já conversou demais, né, mano? Então, roda Já. aí a nossa live, junto com o projeto Cine Vídeo Tarumã. E a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é sobre como surgiu, né, essa ideia de fazer esse projeto. Porque eu confesso assim para vocês que foi um amigo meu, inclusive, daqui do Cinevídeo, que me comentou sobre o projeto de vocês, né, que falou de vocês. E aí eu fiquei. Aí deu primeiro aquele pausa assim, ué, economia e cinema? Como é que junta as duas coisas e tal? Aí depois eu fui pensando assim, aí você vai percebendo que faz sentido, né? Mas aí eu queria que vocês comentassem como surgiu a ideia do projeto, para elaboração e tudo mais. Fala aí, Salomão. Fala. Tudo começou quando eu era um pequeno Salomão, eu ficava sentado ali na beira do rio, pensando sobre a vida. Lendo os livros de economia, gigante. Isso. Aí então surgiu, né? Ou então faz igual aquelas falas clássicas do cinema, não sei, só sei que foi assim. Falando sério mesmo, né? Basicamente a gente começou assim, né? Eu e o Paulo, né? Eu, o Paulo, os outros professores do departamento, nós ficamos ali todos no mesmo corredor, né? Então, de repente, assim, um fica na sala de frente para a sala do outro, aí a gente vai sair para tomar café, né? Para bater perna por aí no campus, né? A gente pensa que é só aluno que faz isso, não. O professor também faz isso, né? A gente também se junta em grupo, vai ali no saudoso Café Sufi, toma um café, Oh, fica saudoso. conversando também, né? Pô, saudades ali do Café Sufi, olha. Então, nessas conversas, a gente acabou percebendo uma coisa, assim, né? Que acabou acontecendo o seguinte: às vezes, assim, as pessoas têm uma imagem muito diferente sobre um profissional de economia ou sobre as ciências econômicas de uma maneira geral.
né? Boa parte das vezes a gente pensa assim que o economista é aquele cara que vai te ensinar a poupar no final do mês, né? Ou aquele cara que basicamente é o advogado do diabo ou o emissário do mercado, né? Ou coisas do tipo, né? Mas isso também acaba acontecendo muito como a mídia, de uma forma geral, ela coloca o economista, né? Ela coloca um economista como um agente que basicamente vai multiplicar ali os recursos financeiros ou que vai focar essencialmente ali na parte das finanças. Então acaba tendo uma confusão muito grande entre economia e finanças, né? Quer dizer, as É finanças... uma coisa muito técnica, né? Isso. Então as finanças elas estão contidas na economia, mas nem tudo que é economia é finanças, né? A economia ela parte muito da forma como as pessoas tomam decisões e isso deveria ser o foco principal da análise. E aí nós discutimos muito sobre isso, assim, eu, o professor Paulo Berti, o professor Leonardo Regazzini, o professor Lucas, o professor Anderson, né, que estão ali junto conosco, né? Então nós tivemos uma ideia, assim, de repente tivemos uma visão, assim, igual aquele meme, né? Uá! Né? Nós tivemos uma visão e pensamos o seguinte: o caminho para que as pessoas comecem a observar as ciências econômicas de uma forma diferente, de uma forma mais dinâmica e relacionada ao dia a dia, ela está justamente na forma como nós vamos nos comunicar por meio da extensão. Então, daí, nessas conversas assim de corredor, conversas ali no Café Sufli e tal, nós tivemos uma ideia de fazer 2 projetos, né? Um projeto foi o Tapiocast, que foi ao ar no semestre passado, que foi um podcast falando sobre economia, junto com, sempre com entrevistados e tudo, e nós gravamos e disponibilizamos 10 episódios. Né? Mas esse mais técnico, assim, nos assuntos, ou também um pouco mais lúdico, talvez? Isso, é um pouco mais assim, um pouco mais irreverente e tudo, mas com foco ali, ainda assim, com foco ali na parte teórica, ou nas discussões econômicas, na questão da política e assim por diante. Tivemos, por exemplo, um episódio muito interessante junto com o professor Marcelo Seráfico, que foi sobre amor e capitalismo. Basicamente, a gente estudou e discutiu a questão social e a questão econômica por detrás do Dia dos Namorados. Então, foi uma discussão muito legal. Foi muito legal. E assim, a gente foi falando sobre fake news, foi falando sobre home office, e falando sobre ali a pandemia, então, sobre uberização do trabalho também. Então, assim, ele foi focado nesses temas, assim, para a gente... É uma forma de a gente comunicar, né, junto aos nossos alunos e também à comunidade de forma geral. E aí o outro projeto que nós pensamos foi justamente o Economia e Cinema, né, que foi uma ideia do Paulo. Né, Paulo, isso dá o crédito totalmente para ti, mano, porque nós ficamos... Só que aí nós tínhamos uma ideia inicial de fazer algo semelhante ao Cinevídeo Tarumã, que assim, é um projeto de referência. Eu me lembro, tem filmes, ó, por exemplo, a Viagem de Chihiro, eu assisti no Cinevídeo Tarumã, na hora do almoço, né? Saindo da aula, legal. ali, ainda na graduação. Uma Mente Brilhante também eu assisti no Cinevídeo Tarumã. Ah, sério? Você viu na graduação? Na graduação. Pô, que legal. Eu estava na graduação. Que legal. Né? Você conheceu o professor Tondé, o antigo coordenador? Sim, chegou a conhecer? Sim. Conheci o professor Tom Zé, tudinho. Mando um grande abraço para ele. Conheci ele assim, de corredor, né? Assim, aquela visão de aluno para professor, né? E depois conheci na DUA, nas reuniões da DUA. Tudinho, ah, legal. Né? E assim, a gente sempre teve, assim, acho que a comunidade assim, estudantil sempre teve um carinho muito grande assim, pelo projeto. Assim, né? Porque teve muitos filmes que a gente não tinha ideia de passar, assim, de ver, assim, de alugar, tudo que a gente acabou conhecendo por lá. Né? Eu me lembro ali, por exemplo, do Fritz the Cat, né, que tem uma crítica ali social bem interessante ali, né, dentro das piadas ali, né? E eu
assim, eu só fui conhecer essas obras por conta do projeto do Cine Vídeo Tarumã, na época. Então nós tivemos uma ideia de fazer assim, nós passávamos o filme, né? Escolhíamos um filme, passávamos o filme e depois disso nós íamos comentar sobre o filme, sobre as questões econômicas que estão dentro do filme. Eu e Paulo. Só que aí acabou acontecendo o seguinte, né? Apareceu aí o Coronga, né? Ele pulou com 2 pés assim na porta e pá! Surprise, mano. Assim. Então, foi isso mesmo. Foi o que aconteceu. Então, assim, como é que a gente vai fazer o projeto? Né? O Tapiocast ele já foi formado para ser uma forma remota mesmo, né? Porque pelo podcast, né? Mas o Economia e Cinema, a solução que nós tivemos foi de se reinventar, né? E aí abrir um canal no YouTube, e aí a partir do canal do YouTube a gente vai começar a discutir sobre os filmes e aí sobre as temáticas, né? E aí, né, Paulo, a gente acabou começando a falar também, não só do querer falar dos filmes de cabeça, mas dos filmes da cultura pop de uma forma geral, né, não, mano? Porque foi exatamente isso, né? Assim, se o projeto fosse presencial, provavelmente nós não iríamos falar dos filmes que nós estamos discutindo por esse remotamente, né? Então a gente teve que fazer essa adaptação. E assim, só para reforçar um pouco das coisas que o Salomão estava falando, né? Economia, quer dizer, os filmes falam sobre temas de economia o tempo todo. Todos os filmes estão não precisa ser alguma coisa muito específica de economia. Por exemplo, o Lobo de Wall Street, por exemplo, que é um tema, né? É um tema bem na cara, assim, né? De economia especificamente falando, né? Mas não, os temas, o cinema trata de temas relacionados à economia, né? Por exemplo, de história econômica. Tem coisa relacionada à história econômica, existem temas assim sobre a Amazônia, sobre a reprodução da vida material na Amazônia. A economia se preocupa com isso também, se preocupa com a reprodução da vida material, com a nossa reprodução da nossa vida material e como isso funciona, né? E aí, quer dizer, fazendo a distância, fazendo remotamente, pensando, aí a gente foi incorporando outros temas, a gente foi buscando se preocupar, de repente se preocupou, inclusive, com temas bastante pop, né? Tanto que a gente falou dos 10, né? O primeiro episódio é sobre os 10 filmes que a gente gosta mais, né? Com as categorias, uma das categorias era filme cabeça. Nós não falamos de filme de terror, não falamos, pelo menos não com essa... Não tinha a categoria do filme de terror ali. E a gente foi buscando esses temas econômicos, né? Foi buscando temas econômicos, temas sociais. Porque economia é sobre... as pessoas que vão fazer o curso de economia vão também pensar sobre economia e política, né? Então, pensa em questões relacionadas à economia política, a economia do país, a economia, né, desenvolvimento econômico. Tem muita gente que vai fazer o curso de economia e está preocupada com essas coisas. Então, quando a gente observa ali a quantidade de filmes e temas que nós temos, a gente sempre consegue puxar alguma coisa relacionada a essas questões, né? E uma coisa que a gente conversou, porque eu e o Salomão, a gente conversa bastante, né? Toda vez que a gente está pensando nos filmes, está preparando o nosso roteiro de discussão, né? As pessoas que a gente tem uma certa programação, algumas ideias que nós vamos tratar, a gente está pensando mais ou menos 10 episódios, né? Então, a gente tem alguns que o pessoal já está influenciando na escolha, né? A gente está deixando o pessoal já dar palpite ali dos temas que a gente vai tratar. Mas tem alguns que a gente já sabe quais são os temas que a gente vai tratar, né? Que tem uma certa previsão assim lá na frente, né? A gente discute muito. E por questões como
para incorporar, né, essas sugestões que o pessoal vai fazendo, né, a gente percebe assim o quanto que o entretenimento pop, o entretenimento que a gente considera pop, o entretenimento mais de massas, assim, né? Esse entretenimento de massa, as pessoas deixam passar despercebidas questões econômicas, né, de economia política, sociais, assim, né? Muito interessantes, muito importantes, inclusive. As comédias tratam de temas econômicos e sociais bastante relevantes. Né? Um dos nossos episódios, Sim. inclusive, um dos filmes sobre a década de 80, né? A gente sentando e buscando pensar quais... Tem um filme que eu falei, esse filme é muito bom. Tem alguns atores que são... alguns diretores que são absolutamente fundamentais para a década de 80, né? E aí, um desses filmes que eu estava conversando com o Salomão, a gente pensou, tem um que junta Dan Aykroyd e Ed Murphy ao mesmo tempo, né? Se você juntar esses dois caras ali, e que é o Trocando as Bolas, que é um filme que a gente comenta, né? O Trocando as Bolas, né? É um filme de referência da década de 80. É um filme de referência super interessante, super importante, assim, né? O que ele fala de desigualdade econômica. Ele fala de um cara muito rico, ele fala de outro cara muito pobre, tem uma tese ali na história, a história, né, do Trading Places, né, em inglês, né, trocando as bolas. Se colocar o rico no lugar do pobre, o pobre no lugar do rico, será que o pobre fica pobre, o pobre no lugar do rico vai ficar pobre, o rico no lugar do pobre vai ficar rico? O que vai acontecer, né? Então, os caras fazem essa troca ali e tentam fazer o experimento. E aqui, essa temática, é uma coisa muito interessante. Né? Tem muitas questões econômicas para comentar ali, né? Sim. Isso aí que vocês estão falando é uma coisa muito, muito interessante, porque as pessoas entendem que se não tiver na cara, é porque não fala. Então, se o filme, por exemplo, esse Trocando as Bolas, né, que você comentou, se ele não fala na cara que existe teoria tal, existe teoria isso, teoria aquilo, então não fala dos temas específicos. E quando pega essa penca de filme popular, vamos dizer assim, aí que o pessoal não quer saber mesmo, né, porque acha que não existe. Sendo que muitos desses filmes, às vezes, só se tornam populares porque eles justamente refletem o que se tem na sociedade. A sociedade se vê refletida naqueles filmes. Então, se o estilo dele é mais popular ou menos popular, isso pouco importa. A pessoa vai querer ver o filme para ela tentar se encontrar ali, né? Isso é muito interessante porque eu acho assim, o escopo dos filmes que vocês pegaram são bem interessantes porque, como eu disse, né, a primeira vez que eu pensei, aí eu já pensei assim, então eles vão falar do Lobo de Wall Street, como você falou, eles vão falar de esse filme do Costa Graça, não sei o quê. E não, fui ver e vocês falam de vários filmes assim, que vocês falando dentro dos vídeos, leva a crer isso, né? Até o De Volta para o Futuro, né? Que acho que o professor Salomão comenta que, porque tem o negócio do gigawatts, que isso é o negócio de como eles vão conseguir mais recursos, não sei o quê. Então, a gente vê que vai se tornando mais palatável, né? Vai se trazendo para a realidade das pessoas, assim, como que essas teorias econômicas vão se vendo no nosso cotidiano, sendo dos filmes, né? Isso eu acho muito legal de trazer essa comparação, né? De vocês trazerem algum desses filmes. Eu queria saber, então, assim, a opinião de vocês sobre mais ou menos esse comentário, assim, que... Olha, é assim, né? É assim, Walter, quando a gente está conversando, na verdade, para fazer um episódio, nós fazemos outro episódio, basicamente. Porque no dia do episódio que a gente passa o roteiro. Então, basicamente, nosso processo criativo é quase assim, olha, que filme pode ficar legal aqui? Aí a gente começa a pensar, tem esse filme aqui. E aí a gente começa a conversar e começa a perceber, olha, isso aqui dá uma análise muito legal. Né? Por exemplo, eu acho que um caso assim que a gente se empolgou bastante no segundo episódio foi para falar do filme do Super-Homem, né? O Superman 2 ali,
porque eu acho que até antes da gente conversar, até antes da gente começar a gravar ali a passagem do roteiro, a gente não estava imaginando que ia poder falar sobre economia comportamental a partir do Super-Homem. Então, assim, a gente vai começando a contar a história, vai conversando assim, e a coisa vai fluindo, e de repente a gente percebe, olha, isso aqui é uma parte teórica que pode vir a ser muito interessante aqui. Por exemplo, existe uma vertente na economia, vertente mais neoliberal, assim, que é do pessoal das expectativas racionais, que falam que os agentes econômicos eles conseguem prever todas as mudanças no mercado porque eles têm todas as informações possíveis. Só que, consequentemente, por conta disso, eles tomam decisões que não se arrependem. Só que não, né? Boa parte das vezes, né, a economia comportamental ela já mostra que, sim, às vezes nós tomamos decisões que nós nos arrependemos. E isso veio assim, pá, né, assim, quase que um saque, né, Paulo? Assim, né? Sim. E flui assim muito naturalmente. Assim, basicamente a gente senta, marca uma reunião primeiro para passar o roteiro, e aí no momento que a gente está passando o roteiro, a gente começa a preparar ali, a separar o que a gente pode discutir sobre o assunto, né? E assim, a gente se empolga, porque assim, a preparação do roteiro que é para durar 30 minutos, a gente passa 3 horas conversando, né, Paulo? É impressionante. E o legal desse trabalho, no final das contas, a gente realmente escolhe. A gente pensa vários filmes, a gente pensa diretores, sabe? A gente faz a pesquisa dos diretores, né? Os filmes da década de 80, é impressionante a quantidade de atores importantes da década de 80 que depois diminuíram o peso, atores importantes que tiveram continuidade, os temas da década de 80, né? E um certo cuidado que a gente tem que ter na escolha dos filmes, né? E assim, nem todos os filmes que a gente consegue, que a gente escolhe, a juventude de agora não dá muita bola, né? Quando pega os filmes da década, tudo que existe de filme teen foi produto da década de 80. E em especial o Clube dos Cinco. O Clube dos Cinco, né? O Clube dos Cinco é um filme que inaugura todos os filmes de drama teen ali. O Curtindo a Vida Doidado, que é outro que a gente escolheu para falar também, né? E falar de temas econômicos relacionados àquilo, o comportamento dos jovens, um pouco da visão de como que era a visão na década de 80, de funcionamento social e tal. Foi uma coisa bem o Rambo, né? Que a gente falou muito do Rambo. A gente pega Foi. E eu acho que a discussão que nós fizemos a respeito do Rambo, a gente ficou muito tempo falando sobre. A gente ficou muito tempo no ensaio falando sobre o Rambo, sabe? Porque assim, é um ícone pop, né? E anteriormente não era para ser um ícone pop, né? A origem dele, então, essas coisas que a gente vai vendo, né, que é muito interessante. É um trabalho que toma muito tempo, muito mais tempo do que nós tínhamos previsto inicialmente, né? Mas está sendo muito proveitoso. Está sendo proveitoso, em particular, porque a gente consegue expor aos alunos os vários temas de economia, que vão desde esses de questões de economia comportamental e economia experimental. A gente lembra as teorias de racionalidade, esse tipo de coisa que a gente fala em microeconomia, a temas relacionados à história econômica, né? Por exemplo, falar da década de 80 é falar sobre o período da história econômica e das teorias econômicas do Reagan, na época do pré-Guerra Fria,
na época pré-Guerra Fria, não, na época que você tinha a Guerra Fria funcionando, então teve toda a política do Reaganomics, como ficou conhecido, né, a economia do Reagan ali, da Margaret Thatcher, o neoliberalismo acontecendo na década de 80, isso se refletia nas escolhas dos filmes, nas escolhas dos temas dos filmes, né? Então, a gente sempre consegue trazer esses temas, de política, de economia política e a gente chegou até a falar, a gente está até com coisa de industrial, de política industrial, essas coisas a gente consegue trazer para os filmes, sabe? Então, é bem interessante isso. Por exemplo, a gente conversando agora, né, já veio aqui para mim aqui uma ideia de filmes de espiões, por exemplo. Massa. Pega assim, por exemplo, pega o 007, pega o Dr. No ali e tal. Você para pensar assim, as obras do 007, assim, os filmes começam a aparecer nos anos 60. Então, assim, é a parte da espionagem, é a Guerra Fria, começa daí, crise dos mísseis em Cuba, né? Você tem ali a questão de informações assimétricas, porque as pessoas têm, digamos assim, tem informações ali sobre... Eu posso achar que você tem o código dos mísseis, mas você sabe é você que sabe se realmente se tem ou não. Então, o jogo da sedução envolvido ali, né? Então, é uma coisa que é muito característica do contexto geopolítico da época. Então, assim, todo filme ele é construído de acordo com pelo menos uma tendência, ou é influenciado por esses tipos de ambientação. Então, é o que a gente vai percebendo no filme dos anos 60, nos anos 70, aquelas ideias do... É engraçado como você, com o tempo, né, você vai tendo ali vilões que vão sendo diferentes, né, com o tempo. Por exemplo, numa época dos anos 60 para os anos 70, você tinha ali vilões assim, os comunistas, né? Tal. Quando era filme dos anos 80, assim, você coloca os punks, assim, sempre aquele filme do Charles Bronson, né, sabe? Pode pensar assim, eram os punks, era aqueles cara com moicano, assim, e tal. Normalmente colocasse como bandido, como vilão, né? É uma coisa muito característica, assim, que você vai observando ao longo do tempo, assim, nos filmes, assim. Vai refletido muito do discurso da época, né? Do que muitos desses governos queriam talvez encomendar como se fossem os inimigos públicos, ou isso eu viajando aqui, né? Mas é como eu penso assim um pouco, mas é como eu penso assim um pouco de como o cinema vai refletindo, né, a realidade de onde as pessoas vivem, né? E traz isso em tela também. Exatamente. Essa coisa dos punks, muito interessante, né? Porque na década de 70, o que era o punk? O punk era o operário, principalmente na Inglaterra, né? O punk era o operário, filho de operário, estava desempregado, não tinha como arrumar, estava revoltado com a vida, estava frustrado com as novas opções colocadas pelo neoliberalismo da Margaret Thatcher lá na Inglaterra. Isso. E estava frustrado com as políticas trabalhistas que não estavam mais funcionando, né? Então, ali exprimido ali no meio, os jovens foram se rebelando, adotando as posturas anarquistas, adotando aquelas coisas. Não queriam ser identificados com aquela roupa tradicional do operário e não queriam ser identificados com o IUP. Eles queriam se mostrar uma outra coisa, ficavam na marginalidade. Aí você tem... E é isso que os filmes fazem. Os filmes são interessantes porque eles, de modo inconsciente e premeditado, né, do ponto de vista de quem faz o filme, é premeditado. Do ponto de vista de quem assiste o filme, é inconsciente. Ele já vai, de modo inconsciente, incorporando a ideia de que o punk é bandido. Se aparece algum cara com o cabelo todo espetado, esse cara quer arrumar encrenca, não sei o que e tal. E aí é desse jeito, você vai criando os estereótipos, você vai criando... O cinema ajuda muito a fazer esse tipo de coisa, né? A criar uma imagem. O próprio Rambo que vocês comentaram, ele virou uma imagem do que seria esse belicismo norte-americano, né? Então vem criando esses modelos, assim.
quando o Salomão comentou o filme da década, acho que não sei se foi da década de 80, é o Corra que a Polícia Vem Aí. Sim. Né? O Corra que a Polícia Vem Aí, a abertura, é uma comédia aquilo, mas a abertura, a gente conversou sobre isso, não sei se isso tá, a gente conversou sobre isso, a gente não sabe se está no episódio. Mas quando a gente conversou, a gente comentou sobre essa questão de quando abriu o filme, o Salomão falou, ali você tem ele batendo em todos os inimigos geopolíticos dos americanos, né? É verdade. Não, isso ficou no ensaio. A gente podia ter não foi? Isso ficou no ensaio. Estão falando agora, né? Ele fica aí o extra pro episódio. Assim, a careca dele assim. E aí você pega aquele negócio, quer dizer que então esses caras aqui são os inimigos dos Estados Unidos. Isso, a gente incorpora isso na comédia, né? Então é isso que é engraçado. Os filmes populares de entretenimento, eles têm uma força de naturalizar as coisas, né? Que quando a gente faz a nossa análise econômica, social, política, etc., a gente quer colocar isso no primeiro plano para a pessoa, ela olha e putz, pode crer, putz, isso aqui não está natural, isso aqui não está natural. A gente vê muita coisa, o cinema ele naturaliza muita coisa. A gente pensa em Tropa de Elite, né? Tropa de Elite e o que aconteceu em Jacarezinho agora, cara, naturalizado, né? Esse é o problema que o filme faz, né? Gente, eu queria perguntar para vocês uma coisa agora. Assim, uma das coisas assim, que eu vejo assim, pela internet, né? Aí tem uma moça que ela normalmente comenta bastante sobre política, mas ela busca trazer esses filmes mais populares. Então ela vai fazendo relações ali, ela pega, por exemplo, Monstros S.A. e relaciona com política, Formiguinhas e relaciona com política. Só que tem gente que ataca ela, porque diz que isso é menosprezar uma teoria política criada por pessoas sérias e não sei o quê. E o projeto de vocês, eu vejo que vai justamente em contra dessa visão, e vocês são justamente duas pessoas mais do que gabaritadas aí em questão enfim, de currículo, como é que é o negócio do pessoal mais acadêmico, o Lattes, tem um Lattes aí fantástico, enfim, e vocês não têm nenhum problema de querer buscar essa proximidade, né? Não. Inclusive, você pode falar o nome dessa moça, viu? Dessa menina, é a Laura Sabino. Isso, a Laura Sabino. Queria saber se alguém conhecia, porque eu achei que ninguém conhecia. Isso, a Laura Sabino. Ela tem um trabalho fantástico. Sim. Essa moça, ela é muito, ela faz um trabalho muito bom de popularização lá do marxismo, né? Isso. Da economia marxista, da economia política marxista. É uma militante do MST, essa moça. Ela é nascida e criada no movimento do MST. É muito interessante mesmo. É parecido com o que ela faz, né? Porque ela pega os desenhos, ela pega os temas e traz isso como exemplo. A gente faz isso também, mas a gente tem uma preocupação de ver o filme. A gente tem uma preocupação assim de colocar muitas vezes a gente não fala do filme, a gente fala do contexto do filme. A gente fala do contexto do filme. Fala menos do filme, mais do contexto em que o filme surgiu, por que ele teve, por que teve aquelas coisas. E vai falar de economia política, vai falar de teoria econômica, vai falar de história econômica em cima disso, né? Então, de fato, nós tratamos os filmes com muita liberdade. A gente trata os filmes com muita liberdade. A gente não prepara, apesar, né, Salomão, da gente preparar um roteiro, né? Apesar de a gente preparar um roteiro e tudo, já aconteceu, como a gente tem coisa que a gente não fala, a gente prepara no roteiro, mas na hora da live a gente não fala. E tem coisas que a gente
de que a gente não preparou no roteiro e na live a gente falou. Né? Isso mesmo. Né? Então a gente trata mais a gente faz mais um panorama geral, assim, a gente não entra muito em detalhes a respeito do que a gente vai fazer. Né? Porque uma das grandes dificuldades que existe é manter uma certa espontaneidade. É difícil. A gente tem que planejar o que vai falar e tem que manter. Tem que ser espontâneo. Tem que fazer gafe, tem que falar besteira. Eu falei besteira no primeiro episódio, eu falei besteira. Eu fiquei falando que como é que é, Salomão? Eu fiquei falando que o diretor do filme da empresa da Enron era o Ken Loach. Sim. Eu ouvi isso. Eu fiquei, o Ken Loach não é diretor? Ele tem uma empresa de energia? Justamente o Ken Loach, que é um grande cineasta inglês, né? Cada filmaço do cacete que esse homem fez, assim, inacreditáveis, né? Terra e Liberdade, né? Ele fez uns filmes políticos, históricos até, muito bom. Esse Terra e Liberdade é maravilhoso, né? Então, eu confundi, mas muito engraçado. E aí os caras corrigiram, né? Vão lá e escrevem, professor, você falou errado aí. Eu falei. Assim, muito bem, eu estava testando você. Não, assim, é porque a gente acaba, eu penso pedagogicamente falando, né? De acordo com os meus conhecimentos, né? Eu percebo assim ao longo do tempo que se você de repente você apresenta algo muito truncado logo no início, com todas as variáveis e tudo, isso pode afastar mais do que atrair, ou afastar mais do que levantar a curiosidade. Né? Isso daí é uma coisa que acaba acontecendo muito com muitos profissionais na área de economia. Por exemplo, na pós-graduação, você trabalha com abstrações e demonstrações algébricas e provas disso, provas daquilo, com uma matemática assim, bem abstrata. E aí, se eu me foco, quando eu estou na sala de aula, se eu me focar só nisso, o pessoal tudo vai sair correndo, porque, tipo assim, essa é uma coisa inalcançável, eu não tenho como aprender isso aqui, não. Tipo, vai com aquele meme, né, do rapaz falando, não vou jogador de futebol. Não vai rolar, não. Bora. O que você quer, monstro? Não vai dar, não. Que não vai dar, pai? Tipo assim. Então, com o tempo, eu acabei percebendo o quê? Que é muito melhor você trabalhar com uma coisa assim, mais fechadinha, uma coisa mais acessível, e aí você vai começando gradativamente a aumentar a complexidade a partir daí. Então, para quem assiste cinema, a porta de entrada são justamente os filmes, os blockbusters, é a cultura pop. Então, digamos assim, você vai conversa ali numa roda de mesa de bar ali, a primeira coisa que o pessoal vai perguntar, tu já viu aquele filme que está passando no cinema agora e tal? Né? A Invocação do Mal 15, né? Tipo assim, né? O pessoal vai se identificar com isso. Então, assim, eu penso assim, que esse é o caminho. Você começa em coisas mais comuns do dia a dia, vai fazendo as análises, faz com que as pessoas percebam que existem questões mais complexas ali por detrás, ainda que o roteiro seja simples, que tem todo um contexto, né? E a partir daí que a pessoa começa a absorver bem isso, aí consequentemente, ela vai querer ir para os filmes cabeça, consequentemente, né? Aí o caminho se torna natural, né? E não se torna aquele tipo, o cara assim, eu assisto Pedro Almodóvar, então eu sou melhor que você. A coisa não precisa ser assim, né? Então, assim, a gente acabou pensando muito nisso. Assim, para
com uma estratégia para notar que, mesmo nas coisas mais simples, nas tramas mais óbvias, né, nós temos ali uma questão complexa por detrás, né? Não apenas no contexto, mas na forma como as pessoas tomam decisões, como elas se motivam, o contexto sócio-geopolítico da época e assim por diante. Fantástico. Sim. Sempre voltando para aquilo que você disse no início, né? Ah, professor. Se você der uma chance para a gente consegue fazer uma pesquisa, a gente consegue falar até de Stormtroopers. Deve dar. Deve dar. Ainda mais esse universo expandido de Star Wars que põe tanta coisa que, se você procurar, encontra muita. Deve achar bastante coisa assim para balizar, assim, né? E de usar sempre essa cultura pop, como chamam, né? Para balizar o rumo, né, das aulas, né? Deixar mais próximo, assim, dos alunos e dos espectadores, né? Porque também é importante lembrar, né, que por ser um projeto de extensão, né, além dos alunos, também tem as pessoas de fora da universidade, né, que também é o que acaba atraindo bastante, né, para que as pessoas possam conhecer o que está sendo produzido também na universidade, né, e nesse ponto o projeto de vocês também é bem interessante por causa disso, né, porque utilizem muito bem esse um dos tripés, né, da chamada universidade pública, né, que, enfim, a gente tem acompanhado as notícias, né? A gente não pode se abster, né? E vem vendo assim coisas absurdas, né? E projetos como esse só provam que, enfim, a universidade pública produz sim muita coisa interessante que tenta assim conversar com quem está fora da universidade. Essa é a nossa balbúrdia, né, Paulo? Coisa que a gente faz, né? Isso, nossa, é isso aí. A gente quer se comunicar com quem não apenas os nossos alunos, não apenas os alunos da UFAM, mas também outras pessoas que eventualmente estão passeando pelas plataformas aí e fala que querem conhecer alguma coisa de cinema e por acaso ouve a gente falar um pouquinho e fala, pô, isso é interessante, isso daí, né? Existe muita gente comentando, falando sobre cinema nas plataformas. No YouTube você vai lá, tem muita gente. E não é assim, o nosso trabalho, eu acho que ele é inovador no âmbito da UFAM, né? No âmbito da UFAM, assim, ele é um trabalho diferente, ele é inovador, mas quando você vai na plataforma, você vai procurar pessoas que estão recomendando filmes, isso é uma coisa, recomendando filmes, estão comentando, fazendo análises de filmes, tudo quanto é tipo de análise de filme, você vai encontrar isso. A gente está somando com esse pessoal, mas eu acho que a gente está somando com algo diferente, né? Eu acho que a gente está somando tentando puxar um pouco a sardinha para as ferramentas que a gente é treinado na universidade, né? Que a gente foi treinado na universidade, a gente faz uma análise, não ignora as outras abordagens, muito pelo contrário, a gente valoriza, tanto a gente valoriza que a gente está convidando colegas, né, de outras áreas para comentar os filmes também, né? A gente está convidando colegas de outras áreas para comentar o filme e tentar fazer essa interligação, né, fazer uma conexão com as outras coisas, né? Então, mas a gente está indo por um caminho que eu acho que é bem interessante mesmo, sabe? Eu vejo assim, muitas vezes, ao longo do tempo, né, eu percebo assim, muitas vezes as pessoas de fora criticando, às vezes eles fazem críticas quanto à universidade, achando que basicamente a universidade ela está isolada ali, apenas no canto dela, né? Assim, existem cursos que têm um papel muito forte de extensão com o mundo exterior à universidade, né? No curso de economia, essencialmente, às vezes a gente escuta muito isso quando vai em reuniões de conselho ou quando vai conversar com os empresários, até mesmo as visões que os nossos colegas, né, de outros departamentos acabam tendo da gente ali de maneira inicial.
Então, qual é o caminho? A questão toda acaba sendo a seguinte, né? É que nós acabamos não sendo tão visualizados quanto nós poderíamos ser. E a estratégia para justamente permitir isso é a extensão. Então, a gente pensa, por exemplo, num aluno de ensino médio que, de repente, se está pensando em economia, né, mas gosta muito de cinema, de repente ele vê o nosso canal no YouTube lá, ele vai... Nossa, tem muitas coisas econômicas aqui, então não é só a multiplicação do dinheiro, né? Não é só a taxa de juros e bolsas de valores e bitcoins e os day trades e tal, né? Não, tem coisa de tomada de decisão, tem coisas tem coisas do contexto, tem coisa assim até o ato de fazer rir, né? Assim, você conseguir construir uma boa piada ali ou de divertir, né? Tudo isso está ligado com economia, né? Então o cara vê isso, ele vai pensar o quê? Olha, então quer dizer, essa área do conhecimento ela tem muitas possibilidades de análise. Essa daí é uma preocupação muito frequente nossa, porque o pessoal percebendo, justamente o pessoal percebendo isso que vai ampliar digamos assim, a comunicação, a divulgação científica da teoria econômica junto à sociedade, né? Eles enxergarem, para que isso aconteça, eles precisam enxergar propósito. E eles só vão enxergar o propósito se eles começarem a se acostumar com as questões. E aí, por isso que você precisa ter esse trabalho pedagógico, assim, expor os conceitos, expor as teorias, expor os contextos. E isso é o que te deixa mais empolgado ainda. Tipo, é igual os filmes, de maneira geral, eles são igual a cebola do filme do Shrek, né? A gente estava conversando, né, Paulo? Porque a cebola ela tem várias camadas, né? Então, quando você assiste o filme uma vez, você tem uma percepção, mas quando você assiste o filme pela segunda vez, já sabendo da trama, você consegue perceber coisas que passou batido no teu olhar logo no início. E isso é fantástico, porque quando a pessoa pensa, olha, isso aqui tem coisa de economia aqui. Então, quando a pessoa vai assistir pela segunda vez, ela vai... Então, pera lá, mano. Ela já passa a ter uma outra interpretação do filme. Isso daí Isso empolga bastante, assim, né? Nós mesmos, assim, eu até faço aquele momento confessionário, Paulo, que tem certas questões, assim, econômicas no filme, por detrás de alguns filmes, que eu só fui perceber quando a gente estava conversando. Eu olho assim, pô, isso aqui é verdade, né? É que faz sentido. Mas, agora eu entendi, agora tudo faz sentido. Tem filme que a gente assiste inúmeras vezes e novas coisas a gente consegue perceber. Se a gente começar a assistir Matrix, a trilogia do Matrix é inacreditável. Quer dizer, cada vez que você assiste, você descobre coisas novas, não apenas o diálogo maluco do engenheiro lá no final ali, mas as cenas, as metáforas relacionadas com o funcionamento de computador, as metáforas relacionadas com a maneira como binária que a gente pensa, as metáforas religiosas, as metáforas históricas. O filme é um negócio inacreditável, né? O Matrix é uma coisa que você assiste uma vez, você vai lá, assiste outra vez, você vai lá. Você pode assistir inúmeras vezes que você vai encontrar as camadas do Shrek. Algumas econômicas, né? Outras mais históricas, outras tecnológicas, outras filosóficas, sim. É um negócio assim inacreditável. Tem muitos filmes que seguem que fazem isso, né? E é entretenimento, que coisa mais entretenimento do que Matrix, né? Justamente.
próprio Shrek com as camadas. O próprio Shrek com as camadas, né? O Shrek é um filme, o Shrek é um filme político poderosíssimo, né? O Shrek é um filme político poderosíssimo. Outro dia eu e o Salomão estava conversando que não saiu, né? A gente conversou, tá no ensaio e não saiu na lá. Que é quando você estava falando, né, Salomão, ou saiu, eu acho que saiu lá quando você falou das princesas. Das princesas da Disney. Sim. É verdade. Mas não, ali é fantástico, porque você tem ali uma crítica, né? A própria forma como as princesas da Disney eram construídas ali nos anos 40, nos anos 50. Sim. Né? É bem diferente de hoje, assim. Tipo, eu amei Valente ali, porque tipo, ela vai ali para basicamente o que ela quer não é ser basicamente aquela princesa toda podadinha e daquele padrão, dentro daquele padrão, né? E o diálogo que ela tem com a mãe dela é uma lição de vida assim muito legal, porque você ama pelas diferenças assim. E no caso dali do Shrek, né? Shrek tem uma ideia de conflitos socioambientais fantástica ali, porque quando você tem o Lord Farquaad, ele está tirando os personagens dos contos de fada para mandando todo mundo para o pântano. Ali é uma política de segregação social, ali, é segregação racial ali que ele está mostrando, entendeu? E você tem ali o quê? A invasão do espaço. Então a motivação principal do Shrek é o quê? É ele lutar pelo território, é a luta para ele manter o território dele ali, né? E aí consequentemente ele acaba salvando ali toda a situação. Mas ali você tem um contexto é quase como se o Lord Farquaad tivesse criado lá no reino dele, lá tivesse criado um muro, né? Tipo, é quase uma previsão do Donald Trump, né? Criando um muro da fronteira, né? Tipo, são coisas assim que a gente para olhar assim, lá em 1999, 2000, quando lançou o filme, o pessoal não prestou. Não foi todos que prestaram bem atenção nisso. Eu não prestei, só me toquei nisso agora. Vocês sabem o filme que pega esse negócio do Trump direitinho? Eu não sei se vocês conhecem, mas é aquele Escape de Los Angeles, do John Carpenter. Não sei se vocês já viram esse filme. É do Netflix, né? Isso. O vilão desse filme, cara, é igualzinho o Trump. Se você for ver esse filme, você vai ver o Trump direitinho ali, cara. A imaginação do cara, ou talvez a imaginação, ou talvez o pessimismo do John Carpenter com relação à política americana, né? Que já previa essas coisas, né? Então a gente vê que quando a gente for pegar esses filmes assim que preveem assim o futuro, é muito nessa linha assim, cara. É engraçado. É engraçado. É impressionante. Eu me lembro quando eu era criança, eu morria de medo de Mad Max, pô. Porque quando começa o Mad Max, né? Tipo, as nações elas entram em guerra por problema de combustível, por falta de combustível fósseis e tudo. Né? Aí também, consequentemente, a drenagem ali total dos recursos naturais e, consequentemente, a terra vai morrendo ali. Acho que aquele filme do Estrada da Fúria, né? Aquele filme é fantástico ali. Ele tipo, eu me lembro da Furiosa, ela tenta voltar para a terra dela, porque quando ela foi capturada, ela lembrava que é um lugar verde, com rio e tudo. E aí, no meio do filme, no final do filme, ela percebe assim, ela encontra com as pessoas que moravam lá, e fala, não, tudo aquilo já acabou faz tempo, só tem deserto daqui para frente, né? Aí o cara olha assim, olha a coisa ambiental aí, né? A questão da escassez de recursos, a questão do uso dos recursos. Então eles acabam percebendo que eles têm que voltar de onde eles saíram, que é lá que tem os recursos. Falando em recursos, eu lembrei de Bem-vindo, aquele do Perdido em Marte também, que ele vai tendo que montar toda ali montar a plantação de batata e tal. Aquela parte também é muito legal. Muito legal também. Cara, o Mad Max que você falou, né, esse Mad Max é impressionante. É um filme, é outro exemplo, um filme super entretenimento. Um filme super entretenimento. Mas se você não presta atenção, ele tem uma
tem várias críticas ali, né? E são coisas que a gente aceita, que a gente tá lá, que a gente aceita, e a gente... São valores, existem valores ali que a gente percebe, né? O valor são coisas que jogam para a gente, que a gente constrói, né? Então, dependendo, e é uma coisa interessante, o Mad Max com a Charlize Theron, né? Você está falando, né? Com a Charlize Theron. É interessante porque literalmente planta uma ideia na nossa cabeça, né? Quer dizer, estão voltando com as sementes, a mulher morre, mas ela está eles recuperam as sementes, vão plantar a ideia de que eles vão... E é uma coisa interessante porque é uma mensagem, a gente não sabe o que vai acontecer, mas é uma mensagem que passa, que é uma mensagem de derrubada da estratificação social. Então todo mundo vai ter acesso à água agora, as pessoas vão ter acesso à água, as pessoas vão ter acesso aos recursos. É uma revolução, é uma revolução que está sendo colocada ali. Na hora que ela volta e consegue fazer todas aquelas coisas, né? Então, os valores que estão ali estão muito claros. A gente aceita como natural a estratificação social e a hierarquia social, né? A gente não fica achando... A gente aceita como natural os abusos todos. E aí você fala assim, não é natural. O filme ele traz uma mensagem que é interessante. Mesmo as coisas mesmo os filmes mais de entretenimento que a gente uma parte que eu acho que parte do nosso trabalho é ir revelando isso, revelando como funciona a questão da economia política do negócio, como funciona, quais são as escolhas que foram feitas ali, que levaram àqueles resultados, e que temos escolhas que podem inverter isso, podem diminuir isso, né? Então tem alguns filmes que trazem algumas coisas interessantes, né? E tem filmes que não, tem filmes que são desesperadores, né? Você não vê solução, ele naturaliza uma coisa ruim e não traz uma solução para aquilo, né? Tem filme assim também. Sim. Né? Mas uma coisa que é interessante é como é que eles marcam a gente. Eu parando para pensar agora, enquanto a gente está conversando, eu acabo percebendo que acho que o que me deu estalo para me preocupar com o meio ambiente não foi a Eco 92. Na Eco 92 eu tinha 11 anos na época, né? Não foi o relatório de Brundtland, né, o nosso futuro comum. O que me despertou ali foi justamente Fuga de Los Angeles, foi Fuga de Nova York, foi Mad Max. Né? Quando eu vi aquela parte final ali do Mad Max, a cúpula do trovão, que ele vai sobrevoando a cidade toda destruída ali, eu acho que eu tinha uns 9 para 10 anos naquela época, eu fiquei traumatizado ali. Eu falei, meu Deus, isso não pode acontecer. Entendeu? Assim, tu fica chocado assim, quando tu é criança. Assim, tu olha... Sim. Da mesma forma, quando eu era criança, ele tinha 6 para 7 anos, né? Não sei o que meu pai e minha mãe tinham na cabeça. Me botavam para assistir a Madrugada dos Mortos. Né? Caramba! Cara, eu fiquei no colo do meu pai, assim, rapaz, com a cabeça virada pro peito dele aqui, o filme todinho, cara, porque eu não conseguia ver. Mas, assim, eu via no início, assim, olha, é o risco de você ficar cegueirado demais assim, pelos ganhos científicos. Assim. São as experiências que dão errado, é a ambição ali. Então você tem que ter um respeito ali pela ciência, estar ciente dos riscos, né? Quando você vai fazer um experimento. Aí, tipo assim, são filmes pop, da cultura pop, mas assim, eles vão moldando ali o teu caráter aos poucos ali. Ou te despertando preocupações, né? Isso caraca, eu estou abrindo meu coração aqui para vocês. O professor chora ao vivo, entenda. É verdade. E é isso, gente. Muito obrigado para todo mundo que está acompanhando aqui a live, tá? Sigam o pessoal da Economia e Cinema, que é muito bom o trabalho deles. Se inscrevam no canal deles no YouTube. E agora a gente está encaminhando para o final aqui da live. E aí eu queria deixar 2 perguntas. Primeiro, a pergunta do menino, que foi muito boa, pílula vermelha ou azul.
E também eu queria perguntar, uma pergunta bem mais sacana, porque eu sei que, acho que vocês não tiveram tempo de ver algumas coisas assim, mas eu queria saber para vocês, qual o melhor filme que vocês acham, assim, sobre economia, ou que vocês acham que seja bem relacionado, assim, com economia, e um filme que vocês gostem bastante, assim, um filme favorito, assim, de vocês. Olha, beleza, peraí, vamos, vamos contar. Bom, primeiro, Paulo, é a pílula vermelha ou a pílula azul? Acho que essa... Essa é a primeira pergunta. Eu escolheria, eu acho que eu escolheria acordar, que é a pílula, acho que é a pílula vermelha, né, que acorda, né? Deixa eu procurar aqui. Que é a pílula que acorda. Eu escolheria acordar. Provavelmente eu ia morrer logo em seguida, mas eu escolheria. Ó, vocês falaram dos filmes que mudaram assim, Matrix foi o que eu fiquei assim com a cabeça, porque pô, você acordar no mundo assim, que você acabou tudo, assim, tudo máquina, o cara te diz que esse é o mundo real, meu Deus do céu. Foi uma coisa que me impactou na época isso. Não, impactou também. Quando começa o filme, nem parece que vai ser isso, né? Então, não. Sim. Eu acho que eu escolheria acordar também, cara, porque sei lá, se de repente assim, se nada que eu vivi era real, então acho que o negócio é se transformar, né? Você passa a se transforma e aproveita o que a nova vida tem a lhe oferecer, né? Já que é o real, realmente, né? Melhor viver na realidade do que viver numa ilusão ali pelo resto da vida, né? Que é o que acaba acontecendo ali com muitos, né? Tipo aquele cara, né, que trai o movimento lá, que fala, eu prefiro provar essa carne aqui, mesmo que eu saiba que ela não é verdade, não é verdadeira, né? Não, eu quero ter a oportunidade de comer um x-salada e saber que eu estou comendo um x-salada. É simples assim. Sim. Ó, eu vi aqui a pílula vermelha mesmo, aqui liberta. A pílula vermelha, né? Isso. Então, e agora os filmes favoritos, assim, que vocês têm? De economia, que seja só o tema simplificado da economia, e o outro, assim, mais geral mesmo, que vocês gostem bastante. Olha, um filme que trabalha... Não, começa, Paulo. Me ajuda aqui a lembrar o filme com Justin Timberlake, em que ele do tempo? em que ele corre o preço da manhã. O preço do amanhã. Puta que lá vida. Esse filme, O Preço do Amanhã, tem um tema econômico aí que é espetacular. Esse seria, porque não parece que não é de economia, mas o filme é só sobre economia. Esse filme aí. Esse é aquele que ele tem um tempo para viver, né? Não é uma coisa assim? Isso. Tem tempo, ele trabalha para continuar vivo. O cara trabalha para continuar vivo, para ter crédito, que vai fazendo com que ele vai... Os ricos são tão ricos que eles vivem 1000 anos, vivem praticamente para sempre e tal. Tem uma fala do cara que é muito boa. Você está andando muito rápido, você deve ser pobre, né? Os ricos andam devagar e tal. O cara que está correndo, está na correria ali, é porque ele é pobre. É um filme muito interessante. Muito interessante. Esse filme é muito bom. Eu arriscaria dizer que é uma espécie de adaptação futurista do Les Misérables, porque tem até o inspetor que fica correndo atrás do cara para prender o cara e se dá mal, morre, né? Não consegue, não tem e acaba não conseguindo ele próprio carregar o dele mesmo. Olha o spoiler, né? Momento spoiler. Tô dando spoiler aqui, mas esse filme é um filme muito, muito interessante. Agora, legal. Um filme que eu gosto mesmo, assim, que eu acho um filme que são tantos, viu? Eu gosto muito de cinema, sabe? Eu gosto de filme pop, filme cabeça, eu só não gosto de filme de terror. É a única modalidade de filme que eu não gosto. O resto eu gosto muito. Eu assisto muito, tem muito filme interessante, assim. Para mim é muito difícil escolher apenas um filme, sabe? Eu ficaria
Assim, tem várias trilogias. Eu acho que eu fico com a trilogia do Matrix. Pode ser? Pode ser. Vou ficar com a trilogia do Essa Matrix. escolha. Legal. Nossa, agora eu pensar assim num filme que eu acho muito legal de economia, assim, que tem coisa de economia que é bem complicado agora para minha cabeça aqui. Acho que eu vou fazendo assim um meia-culpa, né? Porque assim, o pessoal vai pensar, não, tem ali o filme ali do Coppola, tem o Lobo de Wall Street e tal, mas assim, eu particularmente assim, eu achei o filme muito bem construído, mas eu não gostei do filme, mas na verdade o que eu não gostei do filme foi, tipo assim, o rumo que o personagem principal ali do Leonardo DiCaprio vai tomando no filme, né? Porque no início do filme ele sai ali do ônibus todo humilde, a esposa dele vai deixar ele no trabalho e tal, e ele vai se corrompendo com o tempo, assim, aí do ponto de vista do cinema, né? É legal você ver a forma como o personagem ele vai se construindo e vai se abraçando, né, essa personalidade, assim. Mas eu acho isso muito feio, assim. Tipo assim, é algo que eu não queria de maneira alguma que acontecesse comigo, mesmo que eu ficasse liso, por exemplo. Né? Que exemplo que eu vou dar para minha família, para os meus alunos, sendo um cara totalmente corrupto assim, cara. Né? Mas assim, eu achei um filme muito bem construído, assim. Eu acho que uma abordagem assim econômica, assim, que eu me lembro agora, assim, tem vários filmes assim que eu acho legal, mas que eu me lembro agora, assim, que pode parecer inusitado, mas é o Batman do Cavaleiro das Trevas, que tem o Heath Ledger ali com o Coringa. Mas é bem isso mesmo. Esse filme é fantástico porque ele leva em consideração ali, primeiro, a forma como a sociedade, de uma forma geral, ela começa a atribuir a certos heróis ou a certas pessoas o título de herói como se fosse resolver tudo. Né? Isso fica muito claro ali no momento que você tem a parceria entre o Batman e o Harvey Dent ali. Né? Uma outra coisa também é que o surgimento dos heróis ele acarreta no surgimento dos vilões ali também. Né? Que isso daí é uma coisa que é muito legal. E, por último, acho que uma ideia fantástica ali é justamente a parte do Lucius Fox, quando ele vai trazer ali aquele sistema e está tudo interligado na cidade, que você tem informações de todo mundo ali para poder conseguir saber onde é que está o Coringa para prender ele e evitar o ataque terrorista ali. Ali é o peso da informação, uma informação privilegiada e a simetria de informação, porque ele só consegue, o Coringa só consegue ser preso ali no final do filme porque ele não sabia que o Batman sabia onde é que ele estava, na hora que ele ia estourar a bomba lá no barco ali. Então, assim, isso é o peso das redes sociais, isso é o peso da informação assimétrica, que é um assunto em economia muito, muito forte ali. Né? O Alfred, quando ele esconde a carta e a moça lá dizer que ia preferir ficar com Harvey Dent do que ficar com ele, né? Isso aí também é informações assimétricas. Né? A forma como ele procura ali, o Batman termina o filme todo quebrado, né? Então ele vai tentar ali se restabelecer e a força que ele vai ter é o quê? É em cima da motivação. E a motivação que ele tinha era justamente o que dela gostar dele. A visão que ele tinha que ela gostava dele, só que ela não gostava. E isso daí, assim, foi uma coisa assim, que eu acho que é muito legal, assim, em termos assim, de economia. Agora, eu acho que de filme assim, que me marcou, assim, que eu mais gosto, assim, eu tenho tantos, cara. Acho que normalmente tá tudo nos anos 80, né? Mas, assim, ó, um filme que eu pensei, nos filmes que eu mais assisti na minha vida até hoje é os Goonies. Os Goonies ali, do Richard Donner ali. Eu assisti muito quando era criança, cara. Acho que durante as férias em casa, assim, gravava no videocassete, no VHS. Tinha gravado, passado na tela quente, gravou, cortava na hora dos comerciais. Aí ficava todo dia, ficava rodando o filme. Aí rodava o filme. Era desse tipo, assim. Mas, assim, eu tinha medo desse filme. É um filme que me marcou muito, assim, né? Assistir de aventura, que tem muita coisa de economia, né? Que a gente até conversou lá no primeiro episódio. Sim. Ali. Eu tinha medo desse filme dos Goonies. Eu achava... Tinha umas coisas assim que me dava medo desse filme, quando eu via quando criança.
Nossa, Que é bizarro, assim. é parte das caveiras ali, o índio caolho, né? Aquela parte que a mulher pega a mão do menino e vai colocar dentro do liquidificador. Até hoje eu tenho essa coisa na minha cabeça pra você ver. Ah, sim, sim. Até hoje eu tenho memória com isso. Eu também fiquei traumatizado. Isso me traumatizou também. E era um filme infantil. Era um filme infantil. pra criança. Era um filme liberado para criança. Quer dizer, se você imaginar que essa cena no filme de hoje não seria feita. Mas tem muita coisa maluca que foi na década de 80. Se você imaginar Esqueceram de Mim, o que aqueles caras sofreram, o que aqueles caras sofreram, o que eles apanharam. Era um filme para criança, para Natal. Vamos destruir uns caras aí, vai. Informação importante, era um filme de Natal ainda. Natal. Pois bem, pessoal, olha só, essa foi a nossa experiência com o projeto Cine Vídeo Tarumã, na live que nós tivemos com eles no Instagram. E aí, acho que de mais nada, a gente quer agradecer de coração a oportunidade que nós tivemos com eles de conversarmos sobre o nosso projeto, né, Paulo? Sim, foi muito bom. A conversa com o Walter foi bem interessante. Nós agradecemos e estamos à disposição deles, se eles quiserem chamar a gente de novo lá. E eu gostaria, de repente, de chamar eles para conversar com a gente também nos nossos episódios aí, não é verdade? Com certeza, com certeza. Acho que vai ser uma troca de experiências bastante significativa. Todos nós estamos trabalhando com o cinema, né, o Cine Vídeo Tarumã na divulgação, né, da sétima arte, e nós aqui do Economia e Cinema com a interligação entre a sétima arte com o ensino das ciências econômicas. Então, tudo está interligado. Então, Walter, pessoal, nossos amigos do Cine Vídeo Tarumã, sintam-se convidados para participar conosco também nos futuros episódios, tá bom? A casa é de vocês. Aí, Paulo, lembra daquela música do Chico Buarque, né, com a Maria Bethânia, né? Quando você me quiser rever. Você sabe que a casa é sempre sua. Vem assim. Bem isso mesmo. Desse jeito, gente, tá? A casa é de vocês, tá bom? Então, falando nisso, então vamos aproveitar, Paulo, e vamos fazer uma recomendação conjunta da página do Instagram do projeto Cine Vídeo Tarumã, que eles estão tendo ali lives todas as quartas-feiras e também tem o seu próprio podcast, né? O Pipoca com Farinha. Né? Nós já estamos assistindo, já salvamos ele aqui nos nossos favoritos, né? E estamos seguindo ele no Instagram. Então, a gente recomenda, tá bom? Sigam. É isso aí, pessoal. Então, gente, muito obrigado aí pela audiência, pela paciência. Foi bom estar com vocês, de brincar com vocês, mas a gente vai se despedir, né? É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. E nós vamos nos encontrar na próxima semana. Nós vamos ter um episódio especial sobre filmes de super-heróis, com participações especiais. Nós já gravamos o episódio, então nós somos suspeitos para falar, né, Paulo? Mas a discussão foi muito boa. Foi bem interessante, foi muito interessante. E a gente espera de coração, que vocês gostem não só desse nosso episódio, como também dos episódios futuros. Então, no mais é isso, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tudo de bom.